ALSA opera en Torrejón el primer bus de hidrógeno de España en una línea regular. Hoy hablaremos sobre una de las opciones de transporte que antes veremos en nuestras carreteras y ciudades, los autobuses. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de los autobuses propulsados por hidrógeno, sí. Pero antes vamos a tomarnos un minuto, y es que hoy estamos de celebración. Los que nos seguís desde el principio ya lo habréis adivinado, y es que el podcast del hidrógeno cumple un año de vida. Exactamente, así que feliz cumpleaños a nosotros. Y oye, ¿tú te acuerdas, Javi, del objetivo que nos fijamos, ¿no? Cuando comenzamos todo esto, que era el de tener 100 escuchas por episodio. Lo cierto es que no podemos hacer más que daros las gracias porque hoy en día, un año después, no es que tengamos ya las escuchas, es que tenemos 750 suscriptores entre las distintas plataformas y nuestros episodios alcanzan de media 900 escuchas cada uno de ellos. Con lo cual estamos súper felices y también nos gustaría decir que a veces hay caminos pues que aunque no sepas a dónde te llevan, merece la pena comenzar a andar, ¿no? Porque afortunadamente esta desviación pues nos ha llevado a un punto mucho mejor del que esperábamos. Así que de nuevo, muchas gracias a todos, de verdad. Y que esto es el principio. Tenemos proyectos con los que queremos seguir enseñando y acercando el hidrógeno a la gente. Así que muchas gracias por todo y ahora sí que sí, vamos ya con el episodio. Hoy contamos en el podcast con la presencia de Pedro Espiñeira Río, responsable de movilidad eléctrica de Caetano Bus y primer invitado al podcast cuya lengua materna no es el español, por lo que agradecemos doblemente que estés hoy aquí con nosotros en el podcast del hidrógeno. Muy buenos días. Buenos días, Javier y Armiño, Bryce Armiño. Bueno, es un placer estar con vosotros y también un privilegio de ser el primero no español a participar en vuestro podcast, pero agradeço desde a invitación y espero contribuir para vuestro trabajo, que por lo que escuché tem sido muy bueno nesta temática do hidrogénio. Seguro que sí, te lo agradecemos, Pedro. En primer lugar, nos gustaría pedirte que te presentaras tanto a ti como a la empresa, Caetano Bus, para que nuestros oyentes os conozcan mejor. Muy bien, o meu nome é Pedro Espinheira Rio, bueno, tenho 37 anos, tenho como formación Engenharia Mecânica, com alguns, especialização também em eletrónica para automoción. Sou desde muito pequeno apaixonado pela indústria automóvel, pela competição, sobretudo, e por todo o género de mobilidade. Bueno, e a nível de carreira profissional, curiosamente empecei aqui em Caetano Bus em 2010. Estuve, digamos, na criação do departamento de desenvolvimento de chassis que começou em 2010. Portanto, no início éramos cerca de 4 pessoas neste departamento e ao dia de hoje somos mais de 40, portanto foi um crescimento bastante considerável. Bueno, depois em 2014 deixei a Caetano Bus, estuve 7 anos e meio em Borg Warner e ultimamente como supervisor de Application Engineering. Portanto, em Borg Warner Thermal Emissions in Turbo Systems, onde estava responsável por esta equipa de desenvolvimento de engenharia para o mercado de commercial vehicles. Bueno, es resumidamente es isso acerca de mí, de mi persona. Quanto a Caetano Bus, bueno, Caetano Bus es lo maior fabricante de autobuses de Portugal e com uma história já bastante larga. O ano passado cumprimos 75 anos de história, portanto, de trabalho. E, portanto, esta empresa foi fundada em 1946 e é uma empresa muito acarinhada dentro do grupo Salvador Caetano, pelo seu fundador, Salvador Fernandes Caetano. Começou, curiosamente, como operário na indústria dos autobuses e depois criou a sua própria empresa e criou este colosso, esta multinacional que conhecemos ao dia de hoje.
Portanto, os autobuses estão na origem, na gênese do grupo Salvador Caetano, y siempre estuvieron en lo corazón de nuestro fundador, y es también una pasión, una herança que es partilhada pela administração atual e la descendencia da familia Salvador Caetano. Qué bueno. Muy bien. Enhorabuena por esos 75 años de Caetano Bus. Pedro, si te parece, hablamos ya de vuestros autobuses, ya que sí que es cierto que disponéis de una amplia gama, ¿no?, de autobuses en todo vuestro catálogo, autobuses urbanos, autobuses de estos que se utilizan para turismo, microbuses, y los encontramos pues propulsados por combustibles fósiles, eléctricos, incluso de hidrógeno, ¿no? ¿Cómo están siendo las ventas de estos vehículos a día de hoy? ¿Y cómo esperáis que avancen en la próxima década? Bueno, a Caetano Bus tem vasto portfólio em todas as gamas. Bueno, pouco há que entender que há dois mercados completamente distintos, ou dois negócios completamente distintos. O primeiro é digamos, lo tradicional de bodybuilding, em que compramos chassis a outros OEMs e los carroçamos, temos uma carroceria Caetano. Y después la parte más innovadora es el departamento no cual soy responsable, que es de movilidad eléctrica, que es responsable también por el desarrollo de los chasis como un todo. Portanto, todo el vehículo completo es desarrollado, construído, validado por Caetano Bus. Portanto, a nível de segmentos de mercado, estamos organizados por turismos urbanos, microautocarros e também aeroporto, em que somos líderes mundiais neste mercado, com o produto Cobos, portanto, aqueles autobuses muito largos que todos nós outros conhecemos em los aeroportos. Bueno, e aqui neste campo dos aeroportos temos também aqui um negócio, ou dois tipos de negócio. Portanto, temos os veículos novos, os Cobos, que podem ser diesel ou elétricos, os e-Cobos, que temos aqui uma parceria com a EvoBus, com a Mercedes-Benz, sendo que as versões e-Cobos totalmente elétricas são desenvolvidas exclusivamente por Caetano Bus. Portanto, basicamente, colhemos los chassis de Mercedes y aplicamos nuestro powertrain en nuestra chassis elétrico. E depois, outra vertente de negócio também bastante interessante são as reconversões. Portanto, este é um projeto que começou em 2013 com o intuito de, digamos, dar uma segunda vida ao produto Cobos, porque estes autocarros estão a operar em aeroportos, têm uma carroceria em alumínio, altamente durável, o chassi também é muito bueno, muito durável e é muito pouco solicitado dado o tipo de operação que tem. Então, nós deparamos que havia aqui um potencial negócio de recolher alguns destes veículos, alguns deles com mais de 20 anos ou 30 anos, quitar lá o powertrain elétrico e convertê-los para elétricos. Portanto, com isto, criamos aqui uma economia circular, recolhemos produtos em fim de vida e damos-lhe uma segunda vida totalmente amigos do ambiente e com zero emissões. Portanto, é algo que, como digo, fomos bastante pioneiros em pensar com isto em 2013 e é um negócio também que começa a ganhar agora algum volume e alguma aceptação por parte do mercado. Claro, además ahora que se lleva lo vintage, ¿no? Sí, ahora que eso tiene éxito de nuevo. Sí, pero para além disso há várias opções. Temos também a possibilidade de mesmo nestes autocarros vintage, como comentas, a ser um retrofit e ao final quedam bastante parecidos, quase iguais a um autocarro novo. Portanto, há essa possibilidade também. Pero eu entendo o que dices e está muito em moda agora os restomods, não? Que é um restauro com um look um pouco mais moderno. Portanto, aqui também temos esta oportunidade. Mas, sobretudo, porque é uma pena ter material que, apesar de estar obsoleto em termos de emissões e que com algum desgaste em alguns componentes,
a sua base, a sua estrutura está perfeitamente utilizável por mais 20 ou 30 anos e temos aqui a possibilidade de fazer esta reconversão e digamos, vou entregar aos clientes um produto durável, testado e amigo do ambiente para mais 20 ou 30 años. ¿Y estáis haciendo esa reconversión hacia autobuses eléctricos siempre? ¿Estáis considerando también el hidrógeno o también incluso diésel, etcétera? Ao dia de hoje, só elétricos, só temos elétricos, sí, pero algo tamén que estamos, ou poderemos considerar, é para hidrógeno. Portanto, nós temos planeado introduzir no mercado um autobus Cobus a hidrógeno nos próximos Para años. los aeropuertos. Para os aeropuertos, exatamente. Bueno, dependendo desta aceptación, provavelmente é também uma possibilidade no futuro de converti-los ou fazer estas reconversões de diesel para hidrógeno también. Fenomenal. Pues vamos a hablar un poco sobre los autobuses de hidrógeno, que vosotros tenéis esa gama H2 City Gold. Bueno, nosotros ya tenemos entendido que estos autobuses llevan en el mercado desde 2020. ¿Cuál es la historia de estos autobuses? ¿Por qué Caetano está tan adelantado? En muchas ocasiones vemos que los vehículos tardan en llegar, camiones pues hasta 2024, 2025, pero en cambio los autobuses ya están aquí. ¿Por qué? Bueno, o primeiro H2 City Gold foi introduzido em 2020, pero o segredo, digamos, do time to market de Caetano é que empezamos esta jornada de los elétricos há vários anos atrás. Portanto, eu mesmo quando iniciei em 2010 na Caetano Bus, um dos primeiros projetos que tivemos foi também um autocarro elétrico para aeroporto e depois para um citadino. Em seu dia foi um pouco mais para testar a tecnologia e aprender. Não tiveram propriamente vendas associadas, pero foi muito sencillo depois hacer a transição, digamos, do autocarro elétrico para o hidrógeno, não? Portanto, esta foi algo que nos destacou nesta parceria que temos com Toyota. Portanto, basicamente, nuestro autocarro tem como base exatamente o mesmo autocarro elétrico que empezamos a produzir em 2018 e como te disse, os primeiros passos foram dados aí no 2012. Y básicamente nuestro autocarro a hidrógeno es quase como un autocarro eléctrico, 100% eléctrico, con un range extender, que es la fuel cell de Toyota. Ajá, o sea, bueno, es muy sencillo, o sea, ha sido muy sencillo para vosotros con esa colaboración con Toyota dar el salto del bus eléctrico, incluirle pues los depósitos, la pila y pasar a un autobús de hidrógeno que además está teniendo unos resultados buenísimos. Ha sido, digamos, entre comillas, sencillo. Exatamente, portanto, este foi uma parceria que fizemos com a Toyota, como comentei. Foi um desafio lançado à Toyota ou pela Toyota para nós outros desenvolvermos um autocarro conjuntamente. Bueno, e foi contra a ideia original da Toyota, que tinha um projeto já, um produto que é o Toyota Sora, que eras com duas fuel cell a 700 vários e baterias bastante mais pequenas. Nós outros tivemos aqui uma abordagem um pouco mais distinta, portanto, pegamos na nossa base do E-City Gold, reduzimos lá a capacidade de baterias, adicionamos a pilha e os depósitos, solamente uma pilha e com isto temos, digamos, quase um híbrido que nos permite ter alguma autonomia solamente a baterias e temos lá a fuel cell como um range extender que nos permite ter mais autonomia e ter esta tecnologia aplicada a um produto quase existente. Portanto, eu diria que em termos teóricos sim, ha sido mais sencillo. En la práctica es un poco distinto, tenemos desafíos como el hidrógeno, pero sí. A nível de base, eu diria que quitando o teto do E-City Gold para o H2 City Gold, eles son exatamente iguales. Ah, qué curioso, qué curioso. Yo me esperaba, la verdad, que fuéramos a tener más cambios, porque además, bueno, la verdad que sí que hay diferencias, ¿no? Lógicamente, entre el bus eléctrico y el bus de hidrógeno.
Por ejemplo, en las características del Citigold, pues destacan esos 400 kilómetros de autonomía, ¿no? Que la verdad es una gran diferencia con respecto al eléctrico, que entiendo que podría estar en los 200. ¿Qué más diferencias entonces encontramos? Comentas ahora que también el propio techo es una diferencia, que allí tenéis todo el sistema de hidrógeno. ¿Tenemos alguna diferencia así más destacable entre el de baterías y el de hidrógeno? Bueno, como comentei, a base do autobus é exatamente igual. Portanto, ao 100% elétrico, Battery Electrical Vehicle, que é Slow ACT Gold. Portanto, a nível de funcionalidade, características técnicas, são basicamente os mesmos. Mesmo chassis, mesma carroceria e, como comentei, só o câmbio ao techo. Bueno, obviamente que as principais diferenças estão na operação, que nos permite o hidrógeno relativamente a baterias. Portanto, temos maior autonomia, graças a esta fuel cell, a esta pilha que colocamos. Como comentei, funciona quase como um REX, um Range Extender, não? Temos também a possibilidade de trabalhar como plug-in, portanto, permite-nos carregar as baterias quando está digamos, no depô, e com isto sair para a operação com maior autonomia. Portanto, permite-nos também ter esta funcionalidade e o carregamento das baterias não é exclusivo pela fuel cell, um pouco como acontece também no SCT Gold. Bueno, como comentei, as principais vantagens estão na operação. Portanto, conseguimos, claro, carregar 35 kg de HC2 em mais ou menos 9 minutos, não? Portanto, que isto nos dá os 400 km de autonomia. Também temos a possibilidade de ter 400 km de autonomia com baterias apenas, só que se fizermos uma analogia usando, por exemplo, um carregador de 200 ampérios, estaríamos a falar de 4 horas de carregamento. Portanto, estamos a falar de 9 minutos versus 4 horas. E se vamos para um carregador mais normal de 100 ampérios, seria o dobro do tempo, não? Portanto, relativamente ao downtime do HC2 City Gold comparativamente com o SCT Gold, é bastante mais reduzido. Depois também temos aqui baterias com 10 vezes menos capacidade, portanto temos cerca de 30 kW, quando normalmente no SCT Gold temos 300 kW. Portanto, a nível de impacto ecológico também das baterias é bastante mais reduzido. E depois também a grande vantagem é que ao ter menos baterias, temos também menos peso no conjunto total. Portanto, posso dizer que mesmo añadindo aqui lá o peso da stack, da fuel cell, dos depósitos, temos uma diferença relativamente a um SCT Gold entre 600 a 1000 quilos. Portanto, isto aumenta-nos também depois a capacidade de meter pessoas dentro do autobus, não? Portanto, que nos permite levar mais pessoas e, obviamente, para o cliente final é uma vantagem porque conseguem transportar mais pessoas pela mesma inversão, não? Bueno, e também uma das grandes vantagens que se tem discutido, para além da questão do downtime para o cliente final, é também a infraestrutura, não? Quando tens uma frota relativamente pequena, com 5 ou 6 ou 10 autobuses a baterias, a infraestrutura de carregamento pode ser mais ou menos complexa, pero é suportável quando empiezas com flotas de 20, 30, 40, 50 autobuses, teniendo una infraestructura eléctrica para cargarlos todos a la vez por la noche es bastante difícil. E aqui, obviamente, o hidrogênio, com a possibilidade de alenar em poucos minutos, tem uma vantagem muito grande. Sí, portanto, totalmente de acordo. Eu diria que principais vantagens, portanto, o downtime bastante mais reduzido, a capacidade de transportar mais passageiros y una menor dependencia de baterías, ¿no? Muy bien. Y Pedro, respecto al diseño, eso que hemos hablado de que los tanques están en la parte superior, seguro que en un primer momento se plantearon dudas acerca de dónde emplazarlos, ¿no? Si de detrás, si de incluso debajo. Tenéis un departamento muy fuerte de I+D. ¿Lo habéis colocado arriba finalmente por temas de seguridad, por temas de espacio, por ambos?
por ambos y también, sobretudo, para otimización de espacio para pasajeros. Portanto, nuestro objetivo y nuestra idea para estes autocarros, digamos, City Bus, é ter um piso, portanto, o suelo rebaixado, ter ausência completa de degraus, de steps, não? Em todo o autobus, e ter um feeling quase como um trem, não? Bueno, obviamente que também esta filosofia de low floor sem degraus é uma vantagem para o cliente. Por exemplo, nosso cliente Abellio em Londres conseguiu uma aprovação do Safety Interior Level 1, portanto foi o primeiro OEM a obter esta certificação para um City Bus, precisamente por causa desta possibilidade de ter um piso completamente rebaixado e sem degraus, e por outra via, se tivéssemos os depósitos noutros locais do chassi na zona inferior, possivelmente isto não seria possível. Obviamente também que ter os depósitos no techo traz mais segurança para a operação, carregamento e também, digamos, armazenamento do veículo, porque em caso de colisão estão mais protegidos, estão numa zona superior, portanto não estão sujeitos a impactos traseiros ou laterais ou eventualmente frontais, ou não estão tão sujeitos. Também ao nível de fugas, por exemplo, se houver alguma fuga para a atmosfera, estão na zona superior, portanto não há tanto perigo para os passageiros. E depois também há vantagens a nível técnico, como por exemplo lá da distribuição de massas pelos eixos, porque ao colocar no tejadilho conseguimos movê-las mais para adelante ou mais para trás, equilibrando o melhor possível as cargas pelos ejes e otimizando a lotação, portanto o número de passageiros que conseguimos meter no autobus. Por outro lado, também a nível de mantenimento, são facilmente acessíveis pela zona superior, para todas as válvulas, todas as tubagens, todos os procedimentos necessários de verificação dos depósitos. E também aqui uma grande vantagem é que ao ter os depósitos en el tejadillo nos permite utilizar los depósitos más estándares que hay no mercado, con los tipo 4 de 1560 litros, que son, segundo o mercado e nuestros proveedores, los más estándares, más robustos, más fiáveis, que requerem menos tubagens, menos válvulas, menos acessórios, portanto, com isto traz uma vantagem. E por outro lado também já tínhamos a experiência do passado, principalmente com autobuses a gás natural, em que precisamente esses depósitos também são instalados no techo. Portanto, tudo isto representam vantagens e nos permite também ter uma plataforma, que, como comentei, uma plataforma de chassis que é comum para o veículo a baterias ou a hidrogênio. Portanto, só lo cambiamos no techo. Muy bien. Y dejando un poco el modelo H2 City Gold a un lado, pensemos en el futuro de los autobuses e incluso de los camiones. Se habla de la posibilidad de que al final acaben repostando a 700 bares, incluso quién sabe si con hidrógeno líquido. ¿Cómo se plantea esta incógnita desde la empresa? Sí, obviamente que es algo que buscamos también. Estamos a explorar essa possibilidade, sobretudo para um projeto que estamos a desarrollar, que é o H2 Coach. Portanto, queremos ter um veículo de turismo a hidrógeno e aí, como temos que obter uma autonomia bastante mais larga, 700 bares obviamente oferece uma grande vantagem relativamente aos 350, não é? Bueno, para urbanos não miramos esta necessidade, porque mesmo com os 350 bares, que é algo que está mais ou menos difundido atualmente para o mercado dos autobuses, nos dá uma autonomia suficiente e confortável para a operação urbana, portanto não temos grandes problemas para isso, pero como comentei, para um coach, portanto para um autocarro do turismo,
em que as autonomias devem rondar aí os 700 a 800 quilómetros, aí sim lo vemos como interessante. Bueno, estamos a tentar ir por aí, obviamente gostaríamos de ter isso como realidade, mas vemos aqui alguma dificuldade, sobretudo a nível de provedores deste tipo de tecnologia, portanto, que ainda não está totalmente disponível no mercado. Está a haver, digamos, uma fase de reflexão, eu diria, para perceber como vai mover-se o mercado, para ver se vão desenvolver la tecnologia nesse sentido ou não. Pero a nível de tecnologia é basicamente lo mismo, leva mais camadas de fibra para garantir que tens mais capacidade de manter pressão dentro dos depósitos. Pero bueno, sí, diría-te que sí, que estamos a mirar isso com bastante atenção, sobretudo para o turismo. Para citybus e aeropuertos não miramos grande necessidade. Oye, pues es muy interesante este proyecto que comentas, porque sí que es cierto, luego lo hablaremos, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que en las ciudades quizás el bus eléctrico de baterías tendrá más éxito, pero hay una parte del negocio que es muy reseñable, al final lo vemos en el día a día y sobre todo cuando éramos estudiantes pues lo utilizábamos bastante más, que eran esos autobuses que iban de Vigo a París, ¿no? Prácticamente sin parar, que bueno, hay la marca conocida que es Flixbus, aquí en España, por ejemplo, hay mucha ruta Vigo-Madrid, Vigo-Barcelona, vamos, varias ciudades, y ahí sí que parece que hay un mercado muy potente. ¿Estáis pensando, o sea, tenéis ya prevista una fecha de lanzamiento de estos autobuses o es algo que todavía está en una fase muy incipiente? Sí, temos planeado, está en nuestro roadmap. Portanto, estamos em pensar no desarrollo e tensionamos chegar ao mercado em 2024. 2024, con Sí. prototipos ya, o sea, ya no prototipos, sino a nivel comercial. A nível comercial, sim. Qué bueno, pues estaremos muy pendientes. En 2024, Pedro, te volvemos a entrevistar porque estamos seguros de que habrá un montón de novedades. Sim, eu Bueno, espero pues que seja antes. Quando o projeto estiver, digamos, em fase de validação e empecemos as apresentações, sim, terei todo o prazer em apresentar-vos nuestro coche a hidrogênio. Sim. estaremos encantadas. Antes de la grabación, nos invitabas a ir a Oporto, pues ya está. Grabamos desde las oficinas. Ok, perfeito. Oye, pues hablando un poco del futuro, sí que es cierto que hoy en día cada vez que hay un autobús de hidrógeno que se despliega, pues lógicamente es motivo de noticia, ¿no? Hoy justamente se anunciaba pues que un autobús de Caetano llegaba a Madrid y bueno, lo que esperamos es que esto pues deje de ser novedad pronto y que sea algo más rutinario. Hablemos un poco de los proyectos en los que estáis en marcha. Yo creo que, no sé si estáis en Sudamérica, yo creo que en España destacaríamos sobre todo el de Barcelona y ahora pues esa incursión en Madrid que estamos haciendo. Sobre todo el de Barcelona, ¿no? Que quizás sea el proyecto más maduro. Si nos puedes contar un poco más sobre este proyecto, sobre cómo lo habéis abordado y los servicios que habéis prestado. Sim, o projeto da TMB para Barcelona ha sido muito interessante e muito desafiante, dado que, ao contrário do que acontece normalmente nos caminhões, os autobuses requerem elevado nível de customização, ¿no? Entonces, la customización, los cambios que el TMB nos pediu foram bastante desafiantes a nível de ABAC, portanto, de ar-condicionado, sistemas de apoio à exploração, portanto, à operação do veículo, mesmo a nível de mantenimento, boas práticas de seguridade. Portanto, tivemos que hacer bastantes cambios em nuestro produto, digamos, série, para adaptarlo aos requisitos e às exigências de TMB. E, bueno, eu diria que foi muito interessante também para nós outros a nível de engenharia, porque a TMB mostrou-nos o nível de requisitos com elevado nível de exigência e também ajudou-nos a evoluir o produto, sobretudo do ponto de vista do mantenimento. Bueno, e com estas lições aprendidas conseguimos já definir algumas destas
destes puntos mencionados por TMB para evoluir las próximas generaciones de nuestros chasis y de nuestro vehículo final. Portanto, ha sido un proyecto bastante bueno. La primera unidade está entregue e está a empezar agora os primeiros testes e agora estamos a trabalhar nosotros do ponto de vista da fábrica de implementar todas as correções, digamos, finales apontadas por TMB, todas as melhorias deste prototipo em la produção série para entregar aos restantes atempadamente e ao nível de exigência que o cliente espera, não? E idealmente superar esse nível de exigência. Portanto, ha sido um projeto bastante desafiante. Bueno, em Espanha temos outros casos, como comentaste, temos um autobus em Madrid com Alsa. Temos também neste momento um demonstrador de Caetano, portanto temos alguns veículos de demonstração que andam por diversas cidades pelo mundo a fazer demonstração de nossa tecnologia e neste momento um desses demonstradores está em Madrid também a hacer testes. Bueno, hicimos várias demonstrações em diversas cidades espanholas como Sevilha, Bilbao, Zaragoza e continuaremos com este intuito de mostrar nuestro produto a possíveis clientes e depois entrar nestes concursos também por parte do cliente é uma maior confiança de saber com o que pode esperar, quais são as potencialidades, quais são os pontos de melhoria que querem implementar e nós satisfazer a vontade do cliente. Bueno, habías preguntado a nível de presencia en América do Sul, ¿no? Sí, en América Latina también para nuestros oyentes. No sé si ya estáis por allí o todavía planteándolo. Bueno, tenemos un proyecto, no es, digamos, num país que habla español, pero en Brasil tenemos un proyecto aí com uma empresa local em que finalizaram recentemente o carroçamento do primeiro chassis. Portanto, neste caso, o veículo final não é Caetano, ok? Pero nosotros também comercializamos nuestros chassis e nuestra tecnologia para que outros carroçadores, digamos, puedan montar carrocerias em nossos chassis. Pero neste caso em particular es un vehículo 100% eléctrico, portanto no es un full. Vale. Bueno, todavía entonces tenemos potencial por allí. Pedro, ahora mientras que hablabas me ha surgido una duda con respecto a esa comparación camiones-autobuses, ¿no? Porque sí que es cierto que dices que es mucho más customizado, pero yo cuando veo los costes a los que se está comprando hoy en día un autobús o a los que se está comprando hoy en día un camión, ya sin tener que ser de hidrógeno, me sorprende muchísimo que el autobús, que parece que en principio debería ser mucho más barato, al final es 3-4 veces más caro que un camión. ¿Por qué? ¿Por qué se convierten en vehículos tan costosos? Bueno, eu diria que um dos motivos é precisamente esse nível de customização. Portanto, não é possível ter, digamos, um produto 100% estandarizado em que otimizas os tempos de produção, as quantidades de componentes e, bueno, os opcionales que o cliente final pode ter e todos estes projetos e todos estes clientes normalmente exigem aqui um elevado nível de customização que em grande parte faz também subir o preço. Bueno, e depois também eu penso que há que mirar para o preço final destes veículos, não somente com o custo e obviamente com as margens associadas do produto, mas também aquilo que é os contratos de mantenimento e de garantia que nossos clientes nos pedem. Portanto, se um cliente nos pede uma garantia, por exemplo, de 12 anos ou 15 anos, em muitos dos casos temos que, dependendo da operação, e obviamente que temos trabalhado também muito nessa área da simulação, de tentar prever qual será o desgaste de todos os componentes, de quais componentes vão necessitar ser reemplaçados e tal, influencia obviamente o custo final do veículo, porque estamos a contar com essa vida útil necessária para o cliente e com todos os componentes que mientras têm que ser reemplaçados, não?
E talvez, quizá, daí a grande diferença de preço entre um autobús e um caminhão. Pero bueno, não sei ao dia de hoje quanto custa um caminhão a hidrógeno, pero bueno, diria que não deverá ser também assim tão diferente de um autobús. Bueno, Pedro, cambiando un poco de tercio, vamos ahora a meternos un poco en lo que es, que se habla mucho, ¿no? De que se necesita aumentar de una manera equivalente la generación y la demanda de hidrógeno. Y quizás en el sector transporte, que en el futuro seguro que se convierte en un potente consumidor de hidrógeno, todavía le queda tiempo para ser capaz de proveer esos vehículos de hidrógeno que en el futuro serán tan necesarios. En Caetano Bus, ¿cuál es el tiempo de entrega de estos autobuses? ¿Cuál es vuestra capacidad de producción? Bueno, é que de alguma forma está muito relacionado com o tema da customização, pero o tempo de entrega standard está entre 6 e 9 meses. Pero bueno, há projetos em que é necessário fazer número de cambios bastante grande, não só a nível de hardware, pero também ao nível de software. E tudo é hecho por nós e há muita coisa que é customizável, portanto este tempo pode variar, pero eu diria que o tempo estándar normalmente é entre 6 y 9 meses. Entendido. Entonces entiendo que, bueno, ya has comentado antes que automatizar una línea de camiones de hidrógeno es imposible por esa customización. Al final, la producción no se puede aumentar en los próximos años, simplemente es esos 6-9 meses que comentas. Bueno, eu discordo, penso que é possível automatizar, pero de alguma forma temos que entender muito bem aquilo que é standardizável, chamamos-lhe assim, e logo que temos que automatizar e melhorar e ser bastante mais eficientes e quizá tratar este tipo de customização de uma maneira distinta, provavelmente não numa linha de produção, pero quizá num posto de customização final, chamamos-lhe assim, onde seja possível implementar todas estas alterações pedidas por cliente. Bueno, nós temos objetivo claro de aumentar nuestra capacidade produtiva y tenemos en nuestro LRP, portanto, en nuestro Long Range Plan previsto para 2024 tener ahí cerca de 500 vehículos a hidrógeno por año. Portanto, en 2024, 500 autobuses de hidrógeno. Sí. Vale. Sí. ¿Y hoy cuántos tenéis hoy? Bueno, cerca de 200. O menos de 200. Sí. 200 na totalidade de hidrógeno e elétricos, 100% elétricos. Pero claramente queremos crescer, estamos a projetar uma nova linha de produção exclusiva para veículos zero emissions, porque ao dia de hoje temos em nossa produção aqui mix entre elétricos a baterias, hidrogênio e, digamos, os veículos convencionais em que compramos os chassis a outros OEMs e los carroçamos. E estamos a planear uma nova linha de produção exclusiva para veículos, chamamos assim, Caetano, com chassi Caetano Zero Emissions, e para as diferentes versões, tanto hidrógeno, baterias, e pensar um pouco mais adelante naquilo que é o nosso roadmap, com os veículos de aeroporto, onde queremos introduzir os hidrógeno também, o H2 Cobos y también no coaches como mencionamos en el pasado. Muy bien. Actualmente un autobús de hidrógeno es bastante más caro que uno convencional. ¿Qué reducciones de costes esperáis poder alcanzar en los próximos años? ¿Y dónde estarían las principales claves que ya has comentado un poco con la nueva línea de hidrógeno, aumentar la producción? Sí, nuestro objetivo es reducir en 15% low cost en los próximos 5 años. Bueno, los puntos críticos en este momento están sobretudo a nivel de sourcing de componentes, no caso da pilha de combustível, que tem custo bastante considerável, os depósitos de hidrogênio, que também já mencionamos, baterias,
e depois também apostaram muito em materiais lightweight e um pouco mais low cost para low interior, no tudo que sejam acabamentos finais da carroceria, com o objetivo de aumentar a competitividade e reduzir também o peso final do veículo. Bueno, também indiretamente tencionamos que esta redução de preço também possa ser alcançada com melhores performances da pilha de combustível, que está numa fase inicial de desenvolvimento neste mercado, eu diria. Portanto, aumentar aqui a potência, a durabilidade, também aumentar um pouco a durabilidade das baterias. Vemos também aqui uma evolução bastante positiva de vários provedores e com isto reduzir, como comentei, em 15% nos próximos 5 anos. Bueno, puedo-te dar um exemplo que normalmente nós usamos nestas discussões. Claro. Por exemplo, no ano 2003, a STCP, que é o principal, digamos, operador na cidade do Porto, comprou em seu dia 2 autocarros fuel cell a Mercedes, e cada um deles custou 1 milhão de euros e tinham 200 km de autonomia. Ok? Portanto, neste momento nós estamos a vender autobuses fuel cell a metade deste preço, portanto cerca de 500 mil euros, é mais ou menos o preço, obviamente dependendo da customização, e com 400 km de autonomia, portanto o dobro da autonomia. Sim. Portanto, há uma evolução bastante grande, obviamente que não foi com o ritmo que gostaríamos, porque durante há algum tempo a tecnologia de hidrógeno foi um pouco explorada e havia grandes perspectivas, pero que depois caiu e, na minha opinião, o mercado focou-se exclusivamente nos veículos elétricos, não? Pero agora há claramente uma tendência crescente para o hidrógeno e esperamos que estas economias de escala e a maior introdução que também resultem numa redução do preço de componentes y una mayor competitividad de estos vehículos. Qué interesante. Además te agradezco que, bueno, que te hayas atrevido a darnos esos costes, que yo sé que a mucha gente pues le puede interesar y que a nosotros nos ha costado tanto obtener para algunos estudios que hemos hecho en alguna ocasión. Teníamos que haberte traído hace un año, Pedro. Pero mira, vamos a hablar, ya que has comentado el tema de los costes. Bueno, nosotros muchas veces pues hemos hecho esa comparación, ¿no? De, oye, ¿qué te compensa más? ¿Un autobús, un camión de baterías, de hidrógeno, incluso comparándolo con el gas, con el diésel? Y una cosa que vemos clave es, por ejemplo, a la hora de, o sea, si tú puedes cargar tu autobús de baterías, generalmente es más rentable que compres un autobús de baterías, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero en cambio, si hay que cambiar esa batería, en muchas ocasiones a nosotros pues ya se nos iguala bastante el TCO, ¿no? De comparación de hidrógeno contra comparación de baterías, se nos iguala bastante. Y tú has comentado que en esas simulaciones que hacéis estáis empezando a considerar que las baterías de momento sí que hay que cambiarlas. Bueno, sí. Se o cliente final nos pide uma garantia de 15 anos, nós não temos nenhum provedor de baterias que nos dê essa garantia. Portanto, se nós, perante o nosso cliente final, teremos que dar essa garantia, obviamente teremos que considerá-la em low cost do veículo. Portanto, temos trabalhado muito nesse campo e teremos uma equipa dedicada solamente a hacer simulações de rutas, de consumos energéticos, de tipo de operação, para, obviamente, tentar introduzir um pack de baterias o mais ajustado possível, o mais customizado possível à operação, justamente para minimizar esse impacto e, no caso da substituição, também ter o menor, digamos, a bateria mais pequena e, consequentemente, mais barata possível, pero sí, es un facto que hay que tener en consideración. Y más o menos, ¿notáis, considerando ya ese cambio de baterías, cómo es vuestra opinión de cómo será ese reparto, ¿no? De autobuses eléctricos puros, autobuses con pila de combustible en las ciudades? No sé si me estoy explicando bien. Eu penso que entendi. Na minha opinião, as duas tecnologias devem coexistir.
e quizá não deverão ser las únicas, porque, bueno, dependendo do tipo de operação, pode compensar mais um autobus a bateria ou um hidrógeno, ou não somente a operação a nível de infraestrutura para cada cliente e número de veículos com cada tipo de tecnologia, não? Portanto, como eu comentei, se queres ter se tens 20 autobuses em tua flota e queres ter uma flota 100% zero emissions, portanto, ou tens carregadores e uma infraestrutura para carregar esses 20 autobuses por la noche, ou quiçá se podes carregar 10 e los outros 10 por causa do downtime, por causa das rutas, por causa do tempo dos carregamentos, los podes ter em hidrógeno, bestial, não? Portanto, eu penso que depende muito do tipo de cliente, da operação, e claramente vemos o autobus a hidrógeno com maior vantagem relativamente ao downtime, portanto, para rutas em que exijam maior autonomia e sempre que a infraestrutura pode ser um problema, também vemos aqui um pouco a vantagem. Bueno, como perspectiva para o futuro, vemos que para distâncias curtas, tanto a nível urbano e quiçá a nível do turismo, que os veículos a baterias também têm aqui algumas possibilidades e serão preferenciais. Para frotas pequenas de urbanos também vemos aqui as baterias como um grande concorrente. Para frotas de maior dimensão, urbanas ou turismo, claramente o fuel cell tem uma grande vantagem. Pero bueno, nós mantenemos nuestro portafolio aberto, sí. Tenemos las dos posibilidades. Lo que está claro es que también autobuses van a hacer falta, sea del tipo que sea, ¿no? Sí, claramente, sí. E, bueno, e se queremos descarbonizar o planeta, independentemente do que façamos nos veículos, digamos, privados, o transporte coletivo, claramente, é sempre uma melhor solução, não? Portanto, há que apostar sí ou sí e, sobretudo, em autobuses que podem fazer o mesmo serviço e completamente zero emissions. Portanto, claramente, a tecnologia veio para quedar durante muitos anos e esperemos que nos próximos años tenemos aquí una evolución bastante positiva. Totalmente de acuerdo, Pedro. Y ya por último, una pregunta que siempre hacemos a nuestros entrevistados es un poco que nos contarás cómo empezaste en el mundo del hidrógeno, que ya hablaste de cómo empezaste en Caetano, y sobre todo, ¿dónde te ves aportando en el futuro en este sector? Bueno, sí, a primeira pergunta já foi respondida. Bueno, onde é que vejo aportar? Bueno, é algo um pouco difícil, pero eu espero aportar muito no tema da mobilidade a hidrógeno, expandir todo o conhecimento que temos tenido em nossos autobuses e especialmente com a parceria com Toyota que habemos hecho para outros segmentos de mercado e para outros tipos de mobilidade, seguramente, e, bueno, espero ser esse o meu contributo e usar esta tecnologia para descarbonizar, sobretudo, as cidades e em geral, o planeta, para que nuestros hijos tenham un planeta un poquinho melhor. Pues con esa frase cerramos, Pedro. No podemos hacer más que agradecerte, por una parte, estar aquí, por otra parte, el esfuerzo de hablar en español durante el podcast, que a pesar de que estuvieses 7 años maravillosos en Vigo, pues bueno, seguro que al final uno siempre es un esfuerzo y de verdad que es de agradecer. Tomamos nota, nos vemos la próxima vez en la base de Caetano para anunciar el nuevo coach de hidrógeno, que seguro que estará descarbonizando rutas más largas que los autobuses urbanos y rutas muy necesarias. Y como hemos dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast del hidrógeno y mucha suerte tanto a ti como a Caetano en el desarrollo de tecnologías cero emisiones. Ok, muchas gracias por la oportunidad. Y parabéns a vosotros por esta iniciativa. Ha sido muy bueno y espero-vos en Vilanova de Gaia para conocer nuestras instalaciones y nuestros productos un poco más de perto.
Un abrazo, Pedro. Un abrazo. Muchas muchas gracias, un gracias. abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Pedro Espiñeira Río, quien nos ha contado de primera mano los autobuses que tiene en Caetano y cómo va a ser el futuro de la movilidad urbana. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.